Salve, salve, alunos do sexto ano. Vamos continuar aí, ou reiniciar a parte 2 da nossa videoaula que está falando aí sobre a civilização hebraica. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, nós vimos aí as características do período dos juízes e do período dos patriarcas. Agora vamos tentar entender como uma monarquia ela se constituiu, ela se formou aí dentro dessa civilização. Por volta aí do século XII antes de Cristo, os israelitas eles vão se unir para se defender dos filisteus. Ao se unirem, os israelitas vão formar aí uma monarquia, onde os juízes eles vão ser substituídos pela figura de um rei. O primeiro rei hebreu que nós vamos ter aí vai ser Saul. Com a morte de Saul, quem assume aí depois dele é Davi, que vai reinar aí de 1000 a.C. a 960 a.C. 40 anos de reino aí de Davi. Davi vai ser o responsável por conquistar a cidade de Jerusalém. Ele vai iniciar inúmeras alianças com as cidades fenícias e vai expandir o território hebreu para outras regiões ali da região da Ásia, para outras regiões do continente asiático. Depois de Davi, nós vamos ter Salomão, que é filho dele, que vai tomar algumas medidas, como reforçar o exército, elevar os impostos, ele vai estreitar as relações comerciais com a Arábia e com a África, e é Salomão o primeiro a construir o Templo de Jerusalém, onde ele vai guardar a chamada Arca da Aliança, que é a arca que tem aí os 10 mandamentos que foram recebidos por Moisés diretamente de Deus no Monte Sinai. Conflitos internos relacionados aí ao aumento abusivo dos impostos para pagar as obras e o luxo da corte hebraica vão fazer com que Salomão ele saia do poder, ele seja derrubado aí do poder. Depois de Salomão, quem assume o poder aí vai ser Roboão, que assume o trono, o reino em 920 a.C., mantendo os altos impostos que eram cobrados aí pelo seu pai. A população então vai se rebelar contra Roboão e nós vamos ter a divisão do reino em reino de Israel e reino de Judá. O reino de Judá, ao sul, vai ter como capital a cidade de Jerusalém, formado aí pela tribo de Judá, mais metade da tribo de Benjamim. O reino de Judá, no ano de 587 a.C., vai ser conquistado por Nabucodonosor, um rei mesopotâmico, um babilônico, e com isso nós vamos ter o chamado cativeiro da Babilônia. Dentro da história hebraica, o cativeiro da Babilônia, ele nada mais foi do que a escravização dos hebreus aí do reino de Judá. Eles foram escravizados no seu reino e enviados para a Babilônia. O reino de Israel, o reino ao norte, vai ter como capital a cidade de Samaria e vai ser formada pelos restantes das 10 outras tribos. Eles vão ser independentes até o ano de 722 a.C. Neste ano, os israelitas eles vão ser conquistados pelos assírios, mesopotâmicos também, do rei Sargão II. Trouxe para vocês aí um mapa para vocês observarem. Aqui eu tenho o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Com relação ao domínio assírio, nós vemos que o reino de Israel ele foi dominado aí pelos assírios. O rei assírio Sargão II ele vai levar para a região da Palestina, Canaã, reino de Israel, estrangeiros para ocupar essas terras. Os hebreus então vão ser obrigados a conviver forçadamente com estrangeiros. Com isso, os hebreus, tendo contato com esses outros povos, começam a perder a sua identidade hebraica. Isso vai resultar num conflito com o reino de Judá e uma separação definitiva entre os dois reinos. No reino de Judá, os seus moradores vão ser chamados de judeus e no reino de Israel, os moradores vão ser aí chamados de samaritanos. Com relação ainda ao domínio assírio,
Quando os persas conquistam a região da Babilônia no ano de 532 a.C., os hebreus que haviam sido escravizados, presos, são libertados e autorizados a regressar para a Terra Santa, a Canaã. É quando nós vamos ter aí a reconstrução do Templo de Jerusalém. Só que posteriormente a região da Palestina vai ser dominada por Alexandre o Grande, que era macedônico. Posteriormente, os judeus vão ser novamente submetidos aos romanos no ano de 70 depois de Cristo, onde os romanos vão destruir e saquear o Templo de Jerusalém. Os judeus que eram perseguidos pelos romanos, lembrando que os judeus eles eram monoteístas e eram perseguidos por serem monoteístas, por acreditarem em um único Deus, começam a ser perseguidos pelos romanos e optam por fugir, sair da Palestina, de Canaã. É a chamada diáspora judaica. Com relação à cultura hebraica, a cultura hebraica ela vai ser extremamente influenciada pela religião. Todas as tradições, hábitos e costumes vão estar ligados ao monoteísmo religioso. Dentro da cultura hebraica, acredita-se no chamado messianismo, onde um enviado de Deus traria a libertação aí do povo de Israel. Dentro da cultura hebraica, por conta do contato com os outros povos, o que nós vamos ter aí é uma mescla do conhecimento hebraico com o conhecimento de outros povos. Os hebreus também acreditavam na figura, ou acreditam na figura dos profetas, que eram mensageiros eleitos por Deus, com a única função de advertir os judeus sobre os seus pecados e reconduzi-los ao caminho de Deus. Os profetas, de acordo com a tradição hebraica, podiam prever o futuro em mensagens chamadas de profecias. De acordo com a tradição hebraica, não seguir o conselho de um profeta pode levar a um castigo divino muito grande. Eu trouxe aqui para vocês a mesma imagem da apostila de vocês, uma pintura, mostrando Eliseu, um profeta, ressuscitando o filho da Sunamita. É uma pintura de Lord Leighton que foi feita aí no século XIX, 1800. Não é uma pintura de época, é uma pintura de 1800, é mais recente. Com relação à vida religiosa, os hebreus eles vão ser o primeiro povo monoteísta, acreditando num único Deus que eles denominam de Javé. De acordo com a religião hebraica, é proibida a representação de Deus por meio de qualquer pintura ou escultura. O culto a ídolos e imagens, ele também é proibido aí por um dos 10 mandamentos. De acordo com a tradição hebraica, ainda Deus vai realizar seu propósito na história por meio aí das ações humanas. Para os hebreus atuais judeus, os cultos, as celebrações religiosas acontecem nas sinagogas. Para o católico e para o protestante acontece na igreja. Para o judeu, na sinagoga, e para o muçulmano, na mesquita. Só que a sinagoga, para os judeus, ela não é considerada a morada de Deus. Ela é considerada um local de reunião, de culto, de instrução religiosa e do centro de toda a comunidade judaica de uma determinada região. Aqui eu trouxe para vocês o desenho de uma sinagoga, uma imagem, na verdade, uma foto de uma sinagoga, a sinagoga Betel, na cidade de São Paulo. Quase todas as sinagogas vão ter este mesmo desenho, esta mesma arquitetura. Com relação ainda à história hebraica dos atuais judeus, nós temos hoje na cidade de Jerusalém o Muro das Lamentações, que são ruínas do Templo de Jerusalém. É uma das paredes aí do segundo Templo de Jerusalém, que hoje é um local de peregrinação de judeus do mundo inteiro. O objetivo desses judeus peregrinarem por Muro das Lamentações, aí na cidade de Jerusalém, é oferecer as suas preces de lamentação pela destruição do local, pela destruição do templo. É um local de introspecção, de reflexão, de prece. Trouxe para vocês a imagem aí mostra o Muro das Lamentações, que era uma das paredes aí do Templo de Salomão.
Eles escrevem as suas preces em pequenos papeizinhos e inserem esses papeizinhos, essas preces, nos vãos aí do Muro das Lamentações. Diariamente você vai ter um rabino, que é quem conduz o culto religioso judeu, recolhendo todos esses papeizinhos e incinerando, queimando todo final de dia. Aqui eu tenho uma réplica do que seria o segundo templo de Jerusalém. O Muro das Lamentações é o que sobrou de uma dessas paredes, de um pequeno pedaço, na verdade um pedaço muito pequeno da parede do Templo de Jerusalém, do segundo Templo de Jerusalém. Bem, alunos do sexto ano, eu termino aqui essa videoaula sobre a civilização hebraica. Estudem, estudem!